Nós estamos num momento da história, né, onde temos ferramentas para abrir a caixa preta da mente, ainda bem, né? Hoje, na coluna Traduzindo Ciência, com Steven Rain, nós vamos conversar sobre as descobertas a respeito das bases neurobiológicas da generosidade. Já você vai entender e vamos tentar entender também essa importância para a evolução da espécie humana. Boa tarde, professor. Boa tarde, Steven. Tudo bem? Tudo bem. Sempre uma curiosidade entender o cérebro um pouco mais. Você acha que é possível mesmo a gente ter essa capacidade de desvendar sobre a nossa maneira do comportamento? Tudo na cabeça, né? Cada vez mais a gente está tendo essa capacidade em virtude do desenvolvimento da tecnologia que é usada para você entender a própria mente. Vamos começar então com as imagens? Renato, se puder passar a primeira. Bom, primeiro é lembrar que a gente está falando aqui do cérebro, que é uma estrutura que tem 1 quilo, um pouquinho mais de 1 quilo, e que ela controla desde os batimentos cardíacos a lembrança de um amor antigo. Quer dizer, muita coisa para essa pequena estrutura, para esse órgão controlar. E se a gente for pensar em termos de complexidade, a gente está falando aqui em torno de 80, 86 bilhões de neurônios, o que seria o equivalente, por exemplo, ao número de árvores da Amazônia ou de estrelas da Via Láctea. Então, você entender isso aqui, você precisa de desenvolvimento da tecnologia. E foi isso que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, principalmente do que a gente chama hoje em dia de neuroimagem ou de ressonância magnética funcional. A partir dessa tecnologia, você consegue identificar... Diretor, se puder passar a próxima... A gente consegue identificar... Esses números que nós vimos ali, Esteves, o que são? São regiões do cérebro que são identificadas por números. E o que a gente está vendo aqui é justamente aquele mesmo cérebro, só que, na verdade, é uma pessoa viva, né? Onde você consegue identificar as áreas que estão sendo ativadas num determinado momento, através dessa tecnologia de neuroimagem, de ressonância magnética funcional. Então, por exemplo, o que está aqui em amarelo, em vermelho, são as áreas que estão sendo utilizadas por essa pessoa naquele momento que ela está dentro da máquina de ressonância. O que é interessante disso? Vamos passar a próxima, por favor, Renato? É que você consegue saber exatamente qual é a área do cérebro que está sendo utilizada num determinado momento. Você pode saber se a pessoa está mexendo um braço ou planejando movimentar esse braço, mexendo uma perna, ou como nessa imagem que a gente está vendo aqui, essa pessoa está enxergando alguma coisa. Por que eu sei isso? Porque ela está utilizando a parte posterior da cabeça, que a gente chama de córtex motor primário, que fica aqui atrás, tá? E ela está enxergando com os dois olhos, porque os dois lados estão ativos. Mas a partir dessa tecnologia você consegue também buscar entender um pouco mais de comportamentos mais complexos. E foi isso justamente que o Jorge Malneto, o Ricardo Oliveira e outros pesquisadores que são do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino fizeram. Eles utilizaram essa tecnologia e perguntaram para pessoas, para elas fazerem doações voluntárias e anônimas. Tá? E quando as pessoas faziam esse tipo de doação, que era voluntária e anônima, ou seja, ninguém sabia o que ela estava fazendo, ela ativava uma região do cérebro envolvida com prazer, que é chamado sistema de recompensa. Vamos passar o próximo. Esse sistema de recompensa está na base do cérebro, e toda vez que a pessoa tem, tem algum tipo de situação onde ela tem prazer, você acaba liberando o que a gente chama dopamina, tá? E essa dopamina vai ser liberada na parte da frente do cérebro, no chamado córtex frontal. Quando você pensa alguma coisa que tem uma relação que te dá prazer, isso te faz bem. E foi isso que eles viram. A generosidade ou o altruísmo, ele está relacionado com prazer. A pessoa tem prazer. Curiosamente, essa mesma área é ativada quando, por exemplo, uma pessoa come um chocolate, quando faz sexo com uma pessoa que ela gosta. Então, tudo isso ativa o prazer no cérebro. A novidade do trabalho do MOL é que a generosidade, o altruísmo, eles também fazem a gente ter uma sensação de prazer. Então, quando alguém popularmente diz o seguinte, olha, pensamento positivo, né, pensa coisas boas e tal, isso a ciência está provando, então, que tem um efeito. Ou seja, alguém que faz um ato de generosidade e sente prazer, é porque a ciência está provando que tem ali elementos químicos, né, você explicou muito bem agora, que fazem uma boa reação de satisfação na pessoa. Então, tem a ver, o que você pensa de fato influencia no seu comportamento. Exatamente. Mais importante que isso, quando a gente pensa em termos de evolução, quando a gente tem esse circuito sendo ativado no cérebro, tem uma explicação evolutiva. Tudo que nos faz bem ou que está presente no cérebro, em algum momento foi importante para a nossa sobrevivência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso dos hominídeos, né, que são os nossos ancestrais, em algum momento da evolução foi importante as pessoas cooperarem entre si e essa cooperação acaba sendo mantida. E é o que acontece, por exemplo, hoje em dia, em desastres naturais, quando você vê as pessoas ajudando as outras, no caso do tsunami da Tailândia, ou do caso de Santa Maria, ou do caso das chuvas aqui no Rio de Janeiro. É importante mostrar que existe, então, uma base neurobiológica para a generosidade. E ela está presente no cérebro. Não brinque comigo com essa pergunta. Se a pessoa tem essa reação e tem essa satisfação, ou seja, ela faz um ato anônimo e generoso e ela se sente bem, tem gente que pode não ter isso? Exatamente. Mas uma coisa que é importante dizer, o ambiente
social ou os valores culturais de uma sociedade acabam incentivando a ativação dessa região, desse sistema de recompensa em atos altruístas ou generosos. Então, em algumas sociedades, por exemplo, é muito comum as pessoas doarem, nos Estados Unidos, por exemplo, doarem para instituições filantrópicas, instituições de caridade, para a ciência, enquanto em outras sociedades nem Não, a pergunta é sobre o cérebro. Pode acontecer de uma pessoa não ter essa motivação, não ter essa composição química, ela não ter prazer em doar, mesmo que a sociedade dela seja uma sociedade que favoreça isso? Pode acontecer? Pode. O próprio Moll e o Ricardo mostraram isso. Você é o chamado sociopata, é chamada pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial. Essa pessoa ela não ativa essa região, então ela não tem compaixão, ela não consegue se colocar no lugar do outro. E existe um percentual de pessoas que têm isso na sociedade, em torno de 3% da população tem isso. Está respondido. Até a próxima semana. Muito obrigado por ter vindo. Muito interessante.